Travou aqui meu computador. Vamos lá. Na realidade, quando a gente fala de gasto energético, seria esse slide aqui. É isso mesmo. Então, assim, essa conversão, quando você tem um N2 na atmosfera e você quer transformar esse N2 na atmosfera na amônia, que é o NH3, você vai precisar de um gasto energético, porque nesse processo dessa transformação, você precisa de altas temperaturas e alta pressão. Essa alta temperatura e alta pressão ela vai ser atendida em função desse gasto energético, tá? É um processo conhecido como Haber-Bosch. Se vocês verem aqui, vai dar o quê? 20 megacalorias por quilo de N fertilizante gasto. Isso é bastante, tá ok? Quando você tem a fixação pelas plantas, o gasto energético vai ser menor, tá? Quem tem esse gasto energético são as bactérias. As bactérias que vai ter esse gasto energético, essa energia aqui é da bactéria. Só que quem vai fornecer energia para essa bactéria, quem vai fornecer os nutrientes para essa bactéria vão ser as plantas. Então, de forma indireta, você tem o gasto energético das plantas. Beleza? Só que se você for verificar o gasto energético, é muito menor quando você tem essa fixação biológica das plantas. Por isso que, quando a gente fala de fatores que afetam a FBN, a gente tem que pensar em todos aqueles fatores que vão afetar tanto a bactéria quanto a planta. Porque essa bactéria ela é dependente da planta. Entendeu? Então, se a bactéria é dependente da planta, o que, que vai acontecer? Se a planta tiver algum distúrbio, por exemplo, alumínio trocável. Por que, que o alumínio trocável vai afetar a fixação biológica do nitrogênio? Primeiro, o alumínio trocável em grande quantidade na solução do solo não vai afetar o crescimento do sistema radicular, porque ele vai atingir diretamente ali a zona meristemática, a zona de divisão celular, a zona de crescimento radicular? Sim, se vai atingir essa zona de crescimento radicular, o que, que vai acontecer? Você vai ter uma planta que vai estar com o sistema radicular menos desenvolvido. E qual vai ser a consequência disso? Você vai ter uma menor área de exploração de solo. Por quê? Você tem poucas raízes. E aí, se você tem essa menor área explorada de solo, ou menor volume de solo explorado, você vai ter uma menor o quê? Absorção de água e nutrientes. Então, isso vai afetar o quê? A fotossíntese. Se a planta não tem energia suficiente, ela não tem energia guardada para poder disponibilizar para as bactérias, vocês acham que essa planta vai disponibilizar para a bactéria? Não. E aí, se ela não disponibiliza essa energia para a bactéria ou na quantidade energética que as bactérias precisam, o que, que vai acontecer? Vai afetar esse processo. Então, você vai ter o quê? Uma diminuição nessa transformação do N2 em amônia, que, por sua vez, vai ser ligada às cadeias carbônicas, né, na forma de amônio, NH4+. Beleza? Então, assim, vocês têm que pensar no processo como um todo. Aquilo que afetar a planta vai afetar a bactéria, que por sua vez vai afetar o quê? A planta, porque a planta precisa da bactéria. Uma única situação que você poderia não ter problema seria o fornecimento de nitrogênio. Porque a planta não vai precisar desse nitrogênio? Se a planta precisa do nitrogênio e esse nitrogênio ele tiver disponível no solo, vocês acham que as plantas vão querer ter esse gasto energético com a bactéria? Não, então a própria Não. planta já começa o quê? Resistir essa simbiose. É isso aí que eu não tinha entendido. Então, aquele processo industrial lá, ele quer É, dizer na fabricação do na fertilizante. fabricação do fertilizante. Ah, Para entendi. Porque cada daí depois, duas amônia, você tem esse gasto energético. entendi. Que eu tinha confundido No nisso. processo biológico, para cada duas amônia,
você tem o quê? 16 ATPs. Um gasto energético muito menor. Certo, entendi. Valeu. Beleza? Seria mais ou menos assim, você como produtor rural, você prefere ter esse gasto energético aqui como fonte, o fertilizante, ou esse gasto energético aqui como fonte a simbiose, como fonte a inoculação? O que vocês acham que tiveram muitas pesquisas em relação à fixação biológica do nitrogênio? O consumo de nitrogênio é muito grande, principalmente para a cultura da soja. Beleza? Ô, professor, Oi. você comentou no vídeo da apresentação também que uma das diferenças com relação aos Estados Unidos é que eles utilizam o fertilizante inorgânico, né? Mas Uhum. mas eles também não utilizam a fixação biológica, que é um complemento, que dá essa Isso, diferenciação em isso. produtividade? Eles utilizam, só que qual é o problema? Lá, eles não conseguiram desenvolver tecnologia igual o Brasil desenvolveu para a soja. Então, eles acabam sendo ainda dependentes dos fertilizantes nitrogenados. É como se fosse, vamos supor, você tem a cultura do feijão. O feijão faz fixação biológica, não faz? Só que a fixação biológica do feijão ela é incompleta. Então, a planta ela precisa de mais nitrogênio do que as bactérias conseguem fornecer para ela. Então, para que você tenha uma boa produtividade na cultura do feijão, você tem que fazer essa suplementação nitrogenada. Com o quê? Utilizando adubos. Então, lá com eles acontece a mesma coisa. Só que essa suplementação nitrogenada, ela tem um custo. Ela tem um custo. E esse custo, ele vai sentir o quê? Vai sentir lá no custo de produção. O produtor, ele vai ter esse gasto, ele vai ter esse custo com a produção. Beleza? Então, quando a gente faz o somatório de produção, do custo de produção, aqui a gente tem um custo bem menor, em função do quê? Em função da economia com o fertilizante. Eu acho que aqui na frente eu tenho alguma coisa que eu falo a respeito disso. Então, de certa forma, os caras têm uma grande produtividade, só que também o custo vai lá em cima, né? O custo vai lá em cima. O que você está aqui, ó, esse melhoramento que ocorreu em solos tropicais, você tem o quê? O N acumulado pela cultura. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. O N acumulado pela cultura está em redor de 240 quilos de nitrogênio por hectare ano. Esses 240 quilos por hectare ano, você pode fornecer ele ou através do fertilizante, ou você pode fornecer através da simbiose, através da inoculação. Quando você fornece com a inoculação, você está economizando 240 quilos de nitrogênio por hectare. Agora, imagina, vamos botar esse nitrogênio vamos botar a R$3 o quilo. 240 vezes 3 vai dar o quê? R$720 por hectare, ano. Imagina quantos hectares nós temos plantado de soja. Existem essas estimativas, que aí vai dar em torno de quê? De 13 bilhões anualmente de economia. Então, eles acabam tendo um preço que concorre com o Brasil, não em função das condições de produção. A gente acaba perdendo para eles por conta do custo do frete. Então, vamos botar 1 tonelada de soja brasileira, sai praticamente o mesmo valor de 1 tonelada de soja americana. Isso lá na China. Por que isso a gente economiza tanto com nitrogênio? É em função dos gastos que a gente tem com o transporte. A nossa logística é horrível. Nós temos muito problema com logística. É só vocês verem, período de chuva, quando começa a escorrer a produção, os caminhões, a quantidade de caminhões atolados lá, indo para o porto lá em cima, em Santarém, na região lá do Pará.
Inclusive, se eu não me engano, é uma MT, não é? Lá para cima, que quando dá chuva, tola tudo quanto é carreta. Então, imagina, os Estados Unidos têm esse tipo de problema? Não, não tem. Para escoar a produção deles lá é bem tranquilo. E dessa forma o custo é bem menor. E aí a gente trabalha aqui com caminhões. Caminhões têm óleo diesel, então o preço do frete vai lá em cima. Então, isso tudo vai encarecendo cada vez mais. Beleza, entendi, professor. Tranquilo. Tranquilo? É uma coisa que eu fico assim, é chateado com muitas pessoas, que não é o caso de vocês, é claro, que muitas pessoas não levam muito a sério o nosso país. Ah, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Galera, olha só, quem desenvolveu essa tecnologia de fixação biológica de nitrogênio? Foi aqui, o Brasil. Foi pesquisa brasileira. Quando vejo as pessoas, pesquisa brasileira não presta, não. Gente, as pesquisas que dão certo aqui no Brasil, pode ter certeza que são feitas por nós brasileiros, não são os americanos, não são os franceses, os ingleses, os argentinos, não são os chineses que fazem essa pesquisa, somos nós. Tá? E se vocês forem analisar, o Brasil, ele desponta como pioneiro em diversas áreas. Principalmente quando a gente vê, assim, muita crítica também em relação ao produtor. Você vê que os produtores aqui no Brasil, eles se importam com cobertura do solo, eles se importam com várias questões. Coisas que em outras regiões do mundo, a gente acredita que eles se importam com isso, e muito pelo contrário. Então, quando a gente fala de pesquisa brasileira, olha só, o que a pesquisa brasileira faz economizar por ano, 13 bilhões. Isso demonstra a importância. Imagina vocês, galera, pegarem a cultura do algodão e, de alguma maneira, desenvolver uma tecnologia que não precisa aplicar nitrogênio. Tá burguês, hein? Imagina vocês desenvolverem um trabalho em que a cultura do feijão não precise completamente dessa dependência do nitrogênio, né? Fica totalmente independente, igual a cultura da soja. Basta fazer a inoculação. Então, vocês imaginam isso. E quem que faz esse tipo de pesquisa? Quem que vocês acham? Lá vocês viram quem foi a pioneira na pesquisa com FBN aqui na nossa região. É Embrapa, professor, não, né? Ana Dobenheim. Ela foi formada na Alemanha, só que ela trabalhou com a Embrapa Agrobiologia. Lá em Embrapa Agrobiologia, eles estão trabalhando com fixação biológica em gramíneas. Boa parte dos trabalhos deles é com essa questão. Um dos focos que eles têm lá, para vocês terem ideia, a cultura da cana. Vocês viram lá no exemplo que ela é extremamente dependente dessa quantidade de nitrogênio. Deve ser aplicado nitrogênio. Beleza? Vocês viram isso. Só que o que acontece? Imagina vocês terem uma cultura como a cana-de-açúcar, que vai gerar combustível, o etanol, ou até mesmo o milho, agora que a gente está trabalhando com etanol de milho. Imagina essas duas culturas. Vocês não precisarem aplicar fertilizante nitrogenado. Olha a economia que vai ter. E eles fazem esse tipo de pesquisa, tanto que eles já até lançaram um inoculante para cana-de-açúcar. A eficiência é igual à eficiência que é na cultura da soja? Não, a eficiência não é igual, mas eles estão trabalhando e cada dia que passa, essa eficiência vai aumentando cada vez mais. Aqui vocês veem a foto de uma planta inoculada para planta não inoculada. Olha só, tradução disso aqui, sistema radicular muito mais desenvolvido. Beleza, galera? E assim, quem faz esse tipo de pesquisa? Não são as empresas privadas, são as empresas públicas, como a Embrapa, como a Exalc,
como a UFMT, como a Unemat, como a UFRJ. Então, se vocês imaginarem que vamos cortar recurso para pesquisa, vocês podem ter certeza que boa parte das pesquisas que têm um benefício direto para a população, elas vão ser o quê? Vão ser cortadas. Tranquilos? Vocês sabem a história do pó de rocha? Já ouviram falar? Você já comentou em aula, já, Sim, professor? Vocês já ouviram, né? É bem isso, galera. É um processo de intemperismo? Isso. Demora, só que a legislação brasileira permitiu a utilização do pó de rocha na agricultura. Por quê? Porque quem fez lobby para isso foram o quê? Os donos dessas mineradoras, que estavam gerando um passivo. E aí, o que acontece? Eles precisavam destinar esse resíduo em algum lugar. E aí foram falado que não, pode aplicar na agricultura. Essa lei, quando foi passado no Congresso, eu assisti uma palestra no Congresso de Solos, não teve nem a consulta para o Ministério da Agricultura, para vocês terem ideia. E aí os caras falaram, não, essa dose aqui tem que ser de tanto, pode aplicar até tanto no solo que não tem problema. Mas você vai aplicar uma coisa que você também não tem benefício. Beleza, galera? Mais alguma dúvida? Professor, Oi. lá no começo tinham as fontes de nitrogênio, acho que era o tempo lá no slide, o assunto. Aí lá falando de uma das fontes, eu acho, era sobre os raios e os relâmpagos. Eu Isso. não entendi muito bem essa parte aí, você podia A falar gente como que consegue tem fornecer? a gente tem água na atmosfera, não tem? A gente não tem água na Sim. atmosfera. A gente também tem um N2 na atmosfera, não tem? Uhum. Então, ocorre o quê? A reação. Esse raio, ele tem energia suficiente para quebrar essa ligação aqui, ó. E quebrar essa ligação aqui, do N. Uhum. Então, como ele tem que essa ligação, ela vai ser aqui, ó, dessa maneira. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Ela vai ser uma ligação tripla. Então, você vai ter um aqui. Você tem esse nitrogênio ligado por uma ligação tripla, né? O que acontece? A energia para quebrar essa ligação aqui, ela tem que ser muito alta. Por isso que você tem esse gasto energético. Beleza? E aí, o que acontece quando você tem lá um relâmpago, ou um trovão? Deixa eu ver se tem um desse aqui para ficar mais fácil. Quando tem um relâmpago, essa energia consegue quebrar. E o nitrogênio não pode ficar sozinho, não existe N sozinho. Beleza? Existe o N2 que está na forma de gás. Quando quebra isso aqui, ele se liga com o quê? Com os hidrogênios presentes na atmosfera. Tá? Tá. E quando tem essa quebra, tem a ligação, formando então essa amônia. Tranquilo? Eu não sei se tem na internet algum vídeo demonstrando essa forma de como ocorrem essas reações. Uhum. Mas Eu não também entendi. acaba sendo uma fonte. Porque o raio ele tem energia suficiente para quebrar essa ligação do nitrogênio. Entendi. Entendeu? Vamos lá, galera. Mais dúvidas?
Professor, não sei se eu estou enganado, mas com relação aos herbicidas, inseticidas utilizados, eles entram como residual de metais pesados no solo, né? Correto? Calma aí. Fala de novo, que eu não entendi. A utilização de inseticidas e herbicidas, têm efeito residual no solo, eles podem interferir Isso, diretamente na microbiota do solo, como metais pesados? com certeza. Pode É que também. você falou lá, eu não estou lembrando muito bem, mas... Isso, tudo aquilo que você afetar ali os micro-organismos do solo, porque a FBN, ela vai ser realizada por quem? Pelas bactérias. Então, se alguma coisa afetar diretamente ali a bactéria, também vai ter esse problema vai ter o problema na fixação biológica do nitrogênio. Então, se você tem ali dois atores que são envolvidos na FBN, as bactérias e as plantas, tudo aquilo que afetar esses dois atores, pode ter certeza que vai afetar a eficiência da FBN. Beleza. E aí, assim, esses resíduos contendo metais, esses resíduos de herbicidas, inseticidas, eles podem afetar, tá? Não significa que vai afetar, não significa que, assim, eu nunca vi nenhum estudo que comprove, eu já li alguns estudos que comentam sobre a possibilidade. Agora, estudo que comprova, acho que tem um que é do Yamada, que é da Potafoz. Ele tem um trabalho que ele comentando uma vez com a gente, que ele fez um trabalho que o glifosato, ele afetava a, a produção da soja, a produtividade de soja. E aí ele chegou e falou que uma das possibilidades é que estava afetando a FBN. Mas, assim, foi uma conversa em corredor de congresso. Eu não cheguei a ver o artigo, se ele publicou, e o artigo publicado que ele se baseou nessa, nessa questão. Sim, então tranquilo, então. Tranquilo? Professor, Oi? na última aula e no vídeo, o senhor falou muito rápido da dinâmica da matéria orgânica, que é aquela parte de mineralização. Até Uhum. então, eu estava achando que eram processos diferentes, mas aí eu Uhum. fui ler e eu vi que é uma sequência de processos da matéria orgânica do solo, isso? Isso mesmo, é uma sequência de processo. Assim, didaticamente ele é dividido para facilitar o entendimento, mas isso vai ocorrer de forma o quê? Contínua, tá? Ele ocorre de forma simultânea. Então, quando você fala assim, decomposição da matéria orgânica, a decomposição da matéria orgânica seria do início que esse material orgânico caiu no solo até chegar a virar CO2. Dentro desse processo, existem vários subprocessos, ou várias reações. Dentre elas, a mineralização, a umificação. Ok. E tá, uma outra coisa. Se esse processo for... Meu som tá bom? Tá sim, tô vendo. Se esse processo todo acontece a partir de matéria orgânica no solo, então o solo foi se retirou uma cultura e ficou o resto da cultura, e aí eu tenho uma que também foi, né, retirada ali com carpinagem, e aí ficou aquela matéria orgânica. Por que eu preciso, para utilizar a matéria orgânica em vasos, por exemplo, fazer questão de compostagem? Ela não vai seguir esse mesmo caminho, essa mesma dinâmica? Por que em alguns casos eu tenho que transformar ela antes de colocar no solo? E aí, isso aí é principalmente pelo tempo.
Você pode colocar no vaso, você pode ir lá, quando você descasca legumes, tem gente que tem o costume de pegar e colocar lá. Casca de ovo, Uhum. tem o costume. Só que isso demora mais tempo. Demora mais tempo para que ocorra o quê? A liberação desse nutriente. Se você já pega, já da fase já decomposta, você já tem ali as substâncias úmicas que vão reter os nutrientes, você já tem uma quantidade de nutrientes já que está disponível para as plantas, porque houve o processo de mineralização. Então, isso é mais por uma questão, assim, relacionada ao tempo, tá? Além disso, se você pegar, dependendo do material que você for fazer, que você for utilizar, você deve utilizar a compostagem, porque a compostagem é uma forma também de você tirar mau odor, ter chamariz para vetores, como ratos, baratas, alguns insetos. Então, a compostagem ela vai servir, em termos de fertilidade, ela vai servir o quê? Porque acelerou. Então, você acelerou o material já disponibilizou para as plantas e disponibilizou para o solo substâncias úmicas que vão reter os nutrientes. Agora, Então, quando eu tenho a palhada que acabou, os restos da cultura lá, e ficou, sim, sei lá, 3 meses, ela só está tampando o solo, né? Para só ter está sombra. tampando. Mas isso vai depender do objetivo. Qual é o seu objetivo? Como objetivo, a proteção do solo, a cobertura do solo, é um tipo de material que você tem que colocar. E qual material deve ser? Deve ser um material que demore mais a decompor e que vai decompor de forma mais lenta, tá? Se você quer trabalhar com material que vai ficar nutriente disponível, aí você vai trabalhar com material que seja menos resistente a esse processo de decomposição. E aí a gente começa a trabalhar com relação CN, relação carbono-nitrogênio. Tá? Então, quanto maior for a relação CN, significa o quê? Você tem muito carbono para pouco nitrogênio. Você tem um material com quantidade de fibra muito elevada. É um material muito fibroso. Aí eu costumo até brincar com os alunos, né? Falar, ó, pessoal, imagina, vamos todo mundo aqui pegar uma moita de capim, pega as folhas lá do capim e pega umas folhas, sei lá, de soja. Agora vamos mastigar a folha de soja. Agora vamos mastigar a folha do capim. Vocês sentiram diferença? A do capim, ela é muito mais fibrosa, ela é mais difícil de mastigar do que a da soja, não é? Os organismos, eles vão ter a mesma sensação. Então, por isso que demora mais para ter essa decomposição. Em função do quê? Em função dessa maior quantidade de fibra, em função dessa maior relação N. Quando a minha intenção é fazer com que o que está no interior do solo que trabalhe, daí eu deixo essa palhada, consequentemente... Proteção. Isso. O adubo verde. O adubo verde, ele é utilizado de que maneira? Para que você faz a adubação verde? Você não está apenas fornecendo matéria orgânica para o solo, você quer fornecer o quê? O nutriente, o nitrogênio. Correto? Principalmente. Primeiro, tem sentido eu pegar uma cultura em que não faça FBN, adube com nitrogênio para depois incorporar essa cultura no solo? Você acha que tem sentido isso? Ou é melhor uma cultura que eu não tenho gasto com nitrogênio, ela consegue captar esse nitrogênio da atmosfera através da simbiose, né, com as bactérias, incorpora esse nitrogênio na sua estrutura, sem eu precisar aplicar nitrogênio. Então, eu pego uma cultura que faz a fixação biológica do nitrogênio, ela vai acumular nitrogênio, e esse nitrogênio acumulado, eu corto essa planta e incorporo ela ao solo. E a próxima que vem já... A próxima cultura, porque vai ter um processo de decomposição. E se você for analisar aqui no nosso estado, esse processo é muito mais rápido, em função do quê? Das altas temperaturas, alta precipitação.
Então, a atividade metabólica dos micro-organismos ela é muito mais acelerada aqui, em função principalmente da temperatura. E aí você tem a decomposição mais rápida. Se você quer que proteja o solo, se você colocar um material com a relação CN baixa, os micro-organismos não vão permitir que esse material fique por muito tempo. E aí, o que vai acontecer? O quê? Você vai ter uma decomposição rápida. Então, eu quero fazer adubação verde. Eu vou trabalhar com uma cultura com relação CN baixa. Por quê? Eu quero que ocorra a decomposição mais rápida. Beleza? Agora, quando eu quero trabalhar com uma cultura que proteja o solo, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com uma cultura que tenha uma relação CN elevada, tá? E essa relação CN elevada vai fazer com que ocorra o quê? Uma decomposição mais lenta. Quando eu vou fazer a aplicação de adubo, eu não sei como que funciona em grande escala, porque em pequena a gente coloca lá no solo, ao lado da planta, uns centímetros. E aí eu percebi que aquelas que foram jogadas de qualquer forma, ficou dentro da folha e queimou. Isso aí você fazendo adubação de cobertura, né? E aí apliquei ureia, e eu percebi que algumas folhas ficaram queimadas, porque ficou adubo dentro da folha. Ou na folha, Como isso mesmo. Funciona em grande escala, assim, se for a lanço, e aí você aplica na linha de plantio. Você não vai, você vai calibrar a máquina como, assim, com o sentido de você não aplicar que caiam em cima, tá? Existem algumas situações que você faz adubação foliar. Então, você vai fazer a adubação foliar, vai cair o fertilizante nas folhas, só que a concentração dele vai ser uma concentração que não vai trazer problema. Provavelmente, no seu caso, se você fizesse a mesma coisa, só que uma concentração mais baixa, não sei se foi adubo foliar, Não, foi o granulado? Então, esse aí a concentração ainda é muito maior. E aí, o que vai acontecer? Vai ocorrer... E aí não choveu. Folhas. Vai ocorrer essa queimadura das folhas. Se for no campo, a gente aplicou e aí não choveu, se for lá ainda dá para ver, parece sal grosso, porque não choveu e ele não ficou lá. Né? E era muito, muito grande a área de vocês? Não, assim, a gente já tinha feito uma adubação no início, e essa foi a segunda, né, que é de cobertura. Algumas, assim, algumas linhas a gente viu que o adubo ficou na superfície, ele não está até hoje lá. Mas, de certa forma, não prejudicou o desenvolvimento, né? Se não prejudicou, só vai ter que tomar cuidado para na próxima vez que vocês forem aplicar, vocês não essa... a gente vê a importância de ter água depois, né? Tem que com controlar certeza. isso. Lá vocês não tiveram, não tem irrigação? Não. Não, o ideal seria, se ocorreu isso, vocês fazerem a irrigação, porque aí fazem a lavagem. Tem um exemplo que aconteceu no início desse ano, com um tio, não sei se eu já contei para vocês esse exemplo. Ele trabalha com pimenta, com pimenteira, e aí ele foi fazer adubação foliar, e aí não calculou. Ele simplesmente pegou, vou botar tantas colheres disso aqui para tantos litros d'água e aplicou. E aí queimou, ele também trabalhou com adubo, com fertilizante, né? A fonte de fertilizante não recomendada para fazer adubação foliar, e aí ele aplicou e queimou tudo. Nossa. Sim, depois ele teve que correr atrás, tem alguns aminoácidos que são vendidos, e aí esses aminoácidos eles acabam minimizando os efeitos dessa toxicidade. E gastou pra caramba, né? Gastou muito mais. Aí, se você tivesse contratado um engenheiro agrônomo,
sairia muito mais barato. É porque o adubo já é caro. Comprar separado eu acho que é mais caro ainda. E aí É. depois tem que reverter. Mas ok, eu entendi. Já que ninguém fez nenhuma pergunta, a prova vai ser dia 31? Vou conferir aqui. Primeira avaliação, isso, dia 31. Aí eu vi que tem uma página lá de conteúdo. É a relação. A prova é aquilo dali, né? Você só vai liberar mais. Uma Depois. página de... Não, que tem o. Deixa eu ver aqui até que data que vai no cigarro. Ó, Tudo que tá lá vai cair? isso. A primeira Até matéria fatores que orgânica. afeta. Ó, a primeira aula aqui são os fatores que afetam o desenvolvimento das plantas. Matéria orgânica no Matéria solo. orgânica do solo. Aí depois teve elementos essenciais para as plantas e nutrição de planta. Né? E F, Ah, tá. Aí a divisão é a prova. Aí isso. método de avaliação já é Já próximo conteúdo. vai ser o próximo. Isso aí. Beleza. Quer deixar isso no plano de curso? Não, tá tranquilo. Só para ter certeza. Ah. Não, é porque se não tiver, eu tenho que colocar lá no plano de curso para vocês, que aí vocês têm como base. Aí, Só geralmente, para falar, outra não vi, prova, não. a segunda avaliação E aí, vai como que vai de ser? cálculo de Vai ter calagem. horário para começar e terminar? Que horas vai ser? Ah, deixa eu conferir aqui para vocês. Eu fiz uma questão de, hoje eu elaborei uma questão de, deixa eu compartilhar aqui. Hoje eu elaborei uma questão de pedologia Uhum. para o meu professor de fertilidade, para ele avaliar. Ele elogiou bastante a questão e falou que até ia copiar para aplicar nas provas dele. A questão, assim, eu perco bastante tempo elaborando, mas eu perco tempo não para querer ferrar vocês, não para querer que todo mundo tire nota baixa. O sentido não é esse. O sentido é o quê? Muitos de vocês estão trabalhando. Então, muitos de vocês não vão ter aquele, se eu chegar para vocês e falar assim, vocês têm que fazer a prova hoje, terça-feira, de 1h30 às 3h30. Galera, se todo mundo estiver em casa para fazer a prova de 1h30 às 3h30, a chance da internet cair, a chance da empresa que me fornece a internet fazer a manutenção é grande. Vocês já ouviram falar na lei de Murphy? Já. Já. Interestelar. A chance disso acontecer é grande. E aí, o que vai acontecer se eu fizer isso? Vocês vão entrar em contato comigo, professor, minha internet caiu, professor, não consegui. Para a gente não ter esse tipo de problema, o que eu faço? Eu pego, libero para vocês a prova, vamos ver aqui a avaliação. Avaliação. Estão conseguindo ver, né? Sim, sim. Aqui, ó, avaliação de vocês. A primeira avaliação vai ser dia 31, ela abre meia-noite e fecha às 23 horas. Beleza? Então, vocês têm aí 20 horas para poder fazer a prova. Só que o que acontece? Quando eu venho fazer aqui, ó, vamos supor, vou colocar o questionário. Fazer um novo questionário. Aí o título eu coloco aqui, ó, primeira avaliação. Quais foram as datas que eu falei que ia ser? Dia 31, né?
Vou colocar aqui, eu já estou até preparando aqui, junto com vocês, a primeira avaliação. Vai ser que dia que eu falei? 31. 31. Do dia 31 ao dia... Cadê? Na verdade, não é 30 até 31? Né, eu acho que é dia 31. É 31 até dia 1º, não? É. 31 Não, da é dia- meia-noite até as É. 11, às 11 horas. É Até o dia 32. 11h59. isso, dia 31. Só que vai de meia-noite até as 11, né? Isso. Então, aqui já foi. Beleza? O que eu faço? Tá vendo aqui tentativas? Eu coloco, se fosse uma prova só valendo, ia ser uma tentativa. Só que corre o risco de quê? De vocês cair a internet. E aí vocês já perderam aquela uma tentativa. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Eu coloco Já aconteceu no início. Coloco para vocês aqui, ó, 3 tentativas. Ou seja, se a internet caiu, eu consigo acessar de novo a prova e fazer. Se caiu de novo, eu consigo acessar. Se caiu a terceira vez, eu acho que vocês devem mudar de provedor. Tô brincando, tá, galera? Eu deixo o quê? 2 horas para vocês fazerem essa prova. São 120 minutos. O que acontece? Eu deixava aqui, ó, melhor tentativa. E aí, o que vocês faziam? Vocês faziam 3 vezes a prova e tentava. Aquela que foi melhor na resposta vai ser minha melhor nota. Só que imagina, eu corrigi 3 vezes a prova de vocês. Vamos supor, são 50 alunos e tem que corrigir 150 provas. O que eu faço? A última tentativa. Por quê? A primeira tentativa, se você errou, se você caiu, você vai tentar na segunda. Conseguiu finalizar a prova, então a última tentativa é que eu faça a correção. Beleza? Dúvidas? Então, Não. última tentativa. O que eu aconselho vocês fazerem? O que eu aconselho? Deixa eu ver, depois que finalizar. Entrou na prova? Vocês entraram na prova. Entrou lá na prova, vocês vão copiar. Seleciona assim, ó, copia tudo, abre um Word, abre uma página aqui do Word e cola. E aí, depois que vocês colaram, o que vocês fazem? Colhem a prova toda. Pode fechar o SIGA e lá no Word vocês vão o quê? Vão respondendo. Depois que vocês responderam ao questionário, vocês voltam lá na prova de vocês, no questionário, abre o questionário de novo, aí vocês já vão estar na segunda tentativa, não se esqueçam disso, e aí vocês copiam a resposta do Word para o sistema. Eu, particularmente, eu acho assim, mais complicado vocês ficarem respondendo ali no próprio sistema do que vocês responderem no Word e depois só copiar e colar. Eu acho muito mais tranquilo. Acho mais fácil também e menos trabalhoso. Professor, eu acho que uma vez aberta já o tempo fica correndo lá, né? Já corre os 120. Certo. Já corre os 120 minutos. E aí, assim, vocês têm 1 hora, 1 dia praticamente para poder fazer a prova. Isso, galera, quem está trabalhando, eu acredito que pelo menos ali vai ter um tempinho para poder fazer a prova. Vai ter que ter um tempinho. Ah, mas eu não consigo ter esse tempo que eu estou trabalhando. Se está acontecendo isso, galera, eu aconselho vocês, então, trancar a faculdade. Depois, quando as coisas melhorarem, vocês retornam. O que não dá também é assim, que muitos acabam achando que os professores deveriam fazer, é passar todo mundo. Não, galera, infelizmente, assim, a gente está num período de pandemia, mas a gente tem umas normas, tem as resoluções da instituição que nós devemos cumprir. Beleza? E uma delas é o quê? Essas avaliações, vocês deverão fazer. Eu não tenho problema de deixar 1 dia a prova, como já tiveram alguns colegas meus que já questionaram, mas você deixa esse tempo todo?
O aluno pode colar, o aluno pode pegar na internet, que vocês vão ter acesso à internet. O aluno pode pegar pela internet, o aluno pode colar do outro. Galera, uma das formas de aprendizados é através dos pares, que seria o quê? Vocês sentarem, discutirem e resolverem a prova. A prova, se vocês sentarem e discutirem, não significa que a prova vai ser igual. A forma como vocês vão responder, cada um tem a sua maneira. Como já teve semestre passado, que teve aluno que falou, professor, a gente sentou os 3 para resolver a prova. A gente pode pegar uma prova só? Eu falei, não, isso não existe. Vocês discutiram, cada um resolve a sua prova. Se a prova estiver igual, eu vou dividir a pontuação, porque eu não sei quem colou de quem. Beleza? E assim, eu perco muito tempo desenvolvendo as questões, que é justamente para vocês não terem essa resposta na internet. Vocês já viram que tem uma página na internet que são 1000 questões de fertilidade do solo? Tá sabendo mais que a gente, professor. Tô sabendo Sério? disso, não. Saber Nunca ouvi tem. falar. Nunca ouvi falar. Olha lá. Foi até isso aqui que eu recebi, Tá olha, vendo? Você podia até passar daí, nós nem ia ver. olha só, tá vendo? Olha só, galera, a quantidade de questões que tem. Vou até passar o site aqui no coisa para vocês baixarem, galera. Deixa eu voltar aqui. Professor, manda esse link pra gente no chat, fazendo favor. Então, vou fazer isso agora. Galera, vou pegar a questão daqui e dar para vocês resolverem, é óbvio que vocês vão encontrar na internet. Agora, se eu desenvolver uma questão, vocês não vão encontrar na internet. Ah, e vocês já fizeram prova comigo. Eu não gosto nada de decoreba, eu gosto que vocês entendam. Não vou colocar, marque a principal função que existe na cultura da soja. Letra A, fixação mineralógica do nitrogênio, fixação biológica do nitrogênio, fixação do fósforo. Não vou ficar fazendo essas perguntas. A gente não está mais no 2º grau, né? Vamos fazer pergunta que vai exigir vocês o quê? Pensarem. Que é isso que vai acontecer no campo, galera. No campo, vocês não têm nada decorado. As coisas vão acontecendo, vocês devem pensar e ir resolvendo os problemas. Não é, Rafael? É isso que acontece? Tenho visto uns vídeos seus lá no Instagram. Exatamente. Tomada de decisão é essencial quando está no campo. Às vezes você não tem tempo para ficar consultando o computador ou algo do tipo. Com certeza. Então, assim, meu objetivo é acabar, assim, dando esse treinamento para vocês. Tranquilos? Por isso não tem problema de a gente não ter, como que eu posso dizer assim, eu não tenho esse problema de tempo, é porque muitos de vocês estão trabalhando, às vezes semana passada teve um aluno que mandou mensagem 2h da manhã. Ah, professor, acabei de sair do trampo, agora que eu comecei a estudar, estou tendo dúvida, e para não perder a dúvida, eu estou enviando. Cara, sem problema nenhum. Ainda mais se for pelo WhatsApp, as mensagens vão lá, de manhã, quando eu acordei que eu vi ali, fui respondendo tudo para ele. Tem situações e situações aqui. Alguém levantou a mão, né? Fui eu. Então, professor, tem alguns casos em que o professor, por exemplo, ele coloca, sei lá, 30 questões no banco de questões para só 10 aparecerem na prova. Sim. E aí, quando vai fazer, por exemplo, eu faço a primeira tentativa, né, copio as questões, e na segunda, aí o Cigar vai lá e sorteia outras questões que não apareceram na primeira. O senhor vai fazer isso ou não? Não vou fazer não, pode ficar tranquilo. Beleza. Isso aqui, né? Pô, tem um banco de questões aqui. Sim. Uma questão aqui que não vai cair na prova de vocês. Perfil do solo. Aí tem um banco de questões aqui, né?
Aí eu seleciono esse banco de questões e mando, não, galera, isso aí não. Certo. Fica tranquilo. Eu não vou testar a velocidade de vocês, não. Certo, obrigado, professor. De nada. Mais alguma pergunta? São prova? Sobre a prova, não. Eu ia perguntar sobre matéria orgânica. Pode perguntar. As substâncias úmicas, os nutrientes que as substâncias úmicas são capazes de reter, elas podem vir da planta ou da solução do solo também? Da solução do solo. É porque você imagina. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver. Estão vendo a tela aí? Tá, sim. Tá em branco, mas tá vendo. Em branco. Está carregando. Conseguiu ver agora? Sim. Agora sim, ó. Imagina você, isso aqui é a matéria orgânica. Aí essa matéria orgânica vai sofrer lá o processo de decomposição, vai ocorrer as transformações. Ela vai ficar em menores tamanhos, correto? Sim. Nesse processo aqui, uma parte, vou botar aqui, vamos supor, esse aqui é, por exemplo, o nitrogênio, esse aqui vai ser um fósforo, e aqui pode ser a substância úmica. Beleza? Então, essa parte aqui é a que vai ser responsável por quem? Por gerar as cargas. Então, essa substância úmica vai ser o quê? Vai ser parte daquela matéria orgânica que foi decomposta. Beleza? Ela também é matéria orgânica? Sim. Ela também vai ser uma matéria orgânica. O micro-organismo que está aqui, ó, que vai fazer esse processo de mineralização, processo de decomposição, ele também é matéria orgânica. Beleza? Não sei se é isso que você perguntou. Sim, sim. Então, ela vai dar carga. Essa carga aqui vai poder reter esse nutriente que está aqui, da própria matéria orgânica, porque ele não está na solução do solo, como também, sei lá, o nitrogênio proveniente lá da adubação. Ela não vai distinguir se é o nitrogênio da adubação, ela vai reter esse nutriente. Beleza? Beleza. Quando eu transmito essa tela, ela fica inteira para vocês ou aparece como se tivesse a minha tela? Não fica inteira. É a sua tela. Aqui a gente tá vendo exatamente o que o senhor tá vendo, né? Tá, vamos botar. Se for agora, vai a tela para vocês. Aí a tela inteira. Tô vendo nada, não. Também. Não? Então essa telinha aqui, ela não só vai transmitir se eu apresentar para vocês. Eu pensei que fosse direto. Aprendendo. Eu tô quase comprando aquela caneta. Desenhar no mouse é horrível. E assim, como eu usava bastante quadro, esse quadro interativo para mim ia ser o ideal. Professor, eu tenho uma dúvida, não sei se já perguntaram, né? Não lembro. Mas na aula o senhor comenta que
tem programas de melhoramento para fixação biológica de nitrogênio na cana de açúcar? Isso. E como que ocorre esse processo? A cana vai ter os nódulos igual nas Não, aí leguminosas? já é outra forma. Daí já não vai ser a simbiose igual na soja. Nesse estilo aqui, ela não vai formar esses nódulos. Porque se vocês forem ver, existem diferentes tipos de fixação. Não tem apenas, tem os de vida livre, os rizosféricas, as endofíticas. Então, na cana-de-açúcar, não vai ser igual na cultura da soja. Tá? São esses conhecidos como de vida livre. Ficam na superfície ali do sistema. Alguns ficam até nas folhas, também são encontrados. E tem o programa da Embrapa, de melhoramento e buscar um inoculante ideal. Né? Porque, assim, as bactérias eficientes, elas estão ali no solo. Só que o que acontece? Você não só tem as bactérias que são eficientes. Então, quando você identifica, primeiro, quais são as eficientes, quais são aquelas melhores, você consegue criar produtos, e esses produtos vão auxiliar o quê? Nesse maior contato dessas bactérias, você vai aumentar o contato das bactérias com o sistema radicular das plantas. Por isso que é extremamente importante fazer a inoculação. Porque você está fornecendo ali, além da bactéria, ainda existe algumas substâncias que auxiliam essa interação da bactéria com a própria planta. Então, esses programas, eles servem justamente para isso. Tá? Então, sabe-se que tem essas de vida livre, elas não colonizam as raízes, tá? Elas não formam aquela estrutura de nódulo, mas sabe-se que elas também conseguem fornecer esse nitrogênio. Elas fornecem esse nitrogênio para as plantas. E aí eles estão identificando quais são as mais eficientes, quais são os mecanismos, e a partir daí eles estão desenvolvendo esses produtos, que são os inoculantes. Beleza? Beleza. Mas ela não vai formar. O que forma nódulos, somente as leguminosas. E elas ficam livres no solo, nesse caso. Perto das raízes lá. Fica perto, mas... tem aquelas que ficam perto das raízes, tem aquelas que ficam lá perto das raízes e tem aquelas que colonizam a superfície das raízes. Tem aquelas que colonizam apenas a superfície. Tem umas que são encontradas, para vocês terem ideia, nas folhas. Mas Ô, aí professor, Oi. pode falar, José. Mas aí, nesse caso, então, a bactéria, ela não recebe nenhum composto da planta, não, né? Como Recebe, porque ela vai ter que ter ela precisa de energia. Então, esse composto, ele vai ser fornecido através dos exudados. Certo, faz Por sentido. exemplo, ó, o professor Roberto, ele tem alguns trabalhos com azospirilo. E aí eles chegaram a uma conclusão que o azospirilo, ele acaba muitas das vezes não fornecendo nitrogênio em si para a planta, mas ele faz com que ocorra sinalizadores que vão favorecer ou que vão induzir essas plantas à produção de fito-hormônios. E aí esses fito-hormônios acabam aumentando o sistema radicular, aumentando o desenvolvimento do sistema radicular, e quando você propicia esse aumento do sistema radicular, você aumenta o quê?
a área de exploração do sistema reticular. Tem algum aluno aqui que é orientado pelo professor Roberto, que trabalha com azospirilo ou não? Professor, eu até ia Oi. perguntar para o senhor aí, até mesmo dessa questão do azospirilo, porque um dos vídeos ali que o senhor postou no canal da Embrapa lá, um daqueles 2 vídeos lá, ele fala que a inoculação tem que ser feita via tratamento de semente, né? Todo Isso. ano para renovar a população de bactérias, né? Certo? Sim. Tá. Mas e na questão de uma pastagem, que eu não vou estar podendo, por exemplo, assim, fazer a semeadura todo ano? Eu posso fazer uma aplicação via foliar? Vai dar resultado ou eu só posso fazer uma inoculação quando eu for implementar a pastagem? Resultados tem dado, porque tem alguns trabalhos, inclusive eu participei de bancas que demonstram esse aumento em função da aplicação. Tá? E quando você aplica na folha, vai cair no solo. Quando a gente fala essa inoculação via semente, é para a cultura da soja. Porque todo ano lá faz o plantio. Então, já que você faz todo ano o plantio, se isso foi bem trabalhado, que se vocês pararem para pensar em termos de lucro, em termos de retorno financeiro, a soja ela dá muito lucro. É uma cultura que, assim, ela tem um chamariz, ela tem um certo, como que eu posso falar? Não é um know-how, mas existe uma cadeia bem consolidada. Então, vão ter várias pesquisas para essa cultura. Então, para pastagem, até pouco tempo não se fazia nem adubação em pastagem. Então, as pesquisas relacionadas à pastagem, elas não estão tão avançadas como, por exemplo, as pesquisas na cultura da soja. Então, tem vários resultados são vários estudos que estão sendo desenvolvidos, tem vários resultados que têm demonstrado que tem um efeito. Beleza? Beleza, professor. Se você tiver oportunidade, se você tem uma área que tem um pasto e faz um experimento, trabalha com aplicação e sem aplicação e vê se vai surtir efeito. Então, é que eu tinha acompanhado, estava até ajudando o TCC de um colega nosso aí da faculdade, ele já até formou agora, esse ano. Foi o Ele ia Leandro? fazer, o Wilton Rangel. Wilton. Ele ia fazer a reinoculação, né, que chama. Só que daí o experimento dele é em vaso, né? Então, assim, é bem mais prático do que no campo, né? Aí ele, em vez de fazer essa reinoculação via foliar, uma aplicação foliar, ele fez diretamente ali no solo, né? Uma seringa e coisa. Como era em vaso, foi bem mais fácil. E aí a gente ficou em dúvida, né? Se a aplicação for via foliar, daria também resultado, né? Porque a bactéria, vamos dizer assim, ela tem que estar na raiz, né? Não na folha. Isso. Mas aí elas são encontradas também nas folhas. Elas também são encontradas nas folhas. E, assim, aqui na Unemate, a gente tem área. Então, dá para montar esses trabalhos, galera. Precisa ficar, assim, achar que, tipo, você tem áreas ali, dá para montar esses trabalhos sem problema. Para vocês terem ideia, tem tanta universidade que briga tanto por área experimental, vocês nem imaginam. E aqui a gente tem um excesso de área ali, na Unemate, para justamente fazer esses trabalhos. E assim, galera, mas eu vou fazer um trabalho com TCC, sei lá, com identificação de inseto, lá com a professora Mônica, ou algum trabalho relacionado à entomologia. Nada impede vocês de montarem um trabalhinho desse, gerar dados, gerar informação e vocês publicarem, mesmo não fazendo parte do TCC. E ainda ganha bolsa.
Oi? E ainda ganha bolsa. Se tiver fazendo parte de um projeto, aí ganha bolsa sim. E aí, galera, mais alguma pergunta? Deixa eu só parar aqui a gravação. Mas eu ainda estou aqui, só vocês